Olá, sou a Carol Mazzucato, aqui do Falando Cast, o podcast da Falando de Atendimento. Estou aqui nos estúdios Implay, uma iniciativa Implantar Telecom, a internet perfeita para sua casa, para o seu escritório, onde você precisar de alta velocidade, 100% própria, 100% mineira, é com a Implantar. E eu estou aqui hoje, continuando uma série que a gente está gravando, com a super especialista Dani Vasconcelos. E a gente vai falar de feedback, Dani. Coisa boa, né? Maravilhosa. Essa série tá quente, hein? Quente. Só assunto bom. E vamos falar, acho que o pessoal tem medo de falar disso, mas vamos começar a explicar qual é, então, o conceito de feedback. Muito bom, viu, Carol? Fala tanto de boas práticas, a gente fala tanto sobre feedback, mas o que ele é? Como dizem em Belo Horizonte, Minas, a gente come ou passa no cabelo. Então, gente, feedback, ele é, de fato, um ato de muita bondade. Porque quando você dá feedback para alguém, deveria ser em cima de alguma entrega feita, pautadas em fatos e dados, exemplos, sem julgamento e com o objetivo de desenvolver. Ou seja, você dá um feedback com o objetivo de evoluir, de ajudar o próximo. Mas de verdade. Tem gente que fala assim, ai, mas o meu feedback foi para ajudar. Você esculachou a pessoa. Acabou com ela. Fez a pessoa chorar. O seu feedback foi para aguçar o seu ego. Porque você queria mostrar que você é melhor do que o outro. O feedback feito de forma adequada, ele visa o crescimento do outro. É a contribuição. Por isso que ele precisa ser pautado em exemplos. E sem julgar. Vamos sair da posição de que eu sou o melhor, vamos sair da posição de julgamento. É sobre o outro. É sobre como ajudar o outro a crescer. Eu acho que esse é um primeiro passo para a gente conseguir fazer um bom feedback. Entendê-lo. Exato. E o que você acha, assim, por que as pessoas têm tanto medo, tanto em oferecer, quanto conseguir receber o feedback, né? São dois lados ali, sempre vai ter duas partes. O que você acha que faz com que as pessoas tenham dificuldade de entender essa parte? E é engraçado, né? Às vezes tem pessoas que falam assim comigo, nossa, meu gestor falou comigo que amanhã a gente vai ter um feedback. Tô até com palpitação. Hoje, essa noite, eu não durmo. Aí eu pergunto assim, mas por quê? Fiz alguma coisa de errado. Com certeza eu fiz alguma coisa de errado. Vou levar aquela bronca. Porque, naturalmente, a gente remete o feedback a algo negativo. Sim. A mãe da gente, quando a gente era pequeno, muitos, sua mãe não te chamava para te elogiar. Mas fazia alguma coisa de errado. Era segundos. Ou seja, seu nome já era gritado no fundo da sala. Por inteiro, assim. Até o professor. Nome e sobrenome. Nós não temos uma cultura de feedback positivo, de desenvolvimento, e feedback também, né, negativo. Tudo bem. Então, primeira questão sobre o feedback é traga exemplos, traga fatos e dados. Então, eu vou dividir aqui em dois blocos. Um é para quem está indo dar o feedback e o outro, boas dicas para quem vai receber. Ótimo. Então, para você que vai dar o feedback, prepare-se antes. Traga exemplos, traga fatos e dados e avalie. Esse exemplo que eu estou trazendo, qual é o propósito dele? Ele vai ajudar esse colaborador ou esse colega a evoluir em quê? Porque se você não consegue responder essa pergunta, para que o feedback? Para que eu vou te criticar ou trazer algo se isso não vai agregar em nada na sua carreira? Esse é o primeiro ponto. Faça isso num ambiente seguro. A gente não dá um feedback de desenvolvimento na frente de todo mundo. No corredor. Feedback positivo, até tudo bem. Mas um feedback para desenvolver alguém
tenha um ambiente seguro para fazer. Não faça um feedback, aquele anual. Uma vez no ano, o gestor brota e chama o colaborador para conversar. Feedback ele precisa ser contínuo, porque senão a gente esquece. Às vezes você está ali falando comigo, um feedback de uma coisa que eu fiz há 6 meses, que eu nem me lembro mais do que é. E eu já não estou nem fazendo mais assim. A pessoa já evoluiu e o gestor está ali trazendo exemplos de 6 meses. Então, tenha feedbacks contínuos. Promova esse ambiente seguro. Né? Se prepare para o feedback. Seja de uma forma muito transparente, sem rodeios. No feedback não tem aquele ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Você é responsável por garantir que aquela comunicação chegou de forma adequada. Então, seja claro. Ser claro não significa ser rude. Né? A gente pode trazer uma comunicação clara, não violenta e de forma assertiva. Agora, para quem está recebendo esse feedback, tenha escutativa. Não chegue já com resistência. Não saia de uma conversa de feedback com dúvidas. Se você não entendeu, pergunte. Saia de uma conversa de feedback com o seu gestor com um plano. Olha, você me trouxe esse cenário. Eu não estou conseguindo encontrar uma forma de me desenvolver nele sozinho. Trace uma estratégia com o seu gestor. Ah, Dani, mas depois que eu recebo um feedback, minha filha, eu não consigo nem saber meu nome e sobrenome. Eu saio desorientado. Tudo bem. Tenha o seu tempo de reflexão, mas volte com o seu gestor para calibrar. Caso você não concorde com algo, mas é importante ter um plano. Receber feedback sem um plano de ação de desenvolvimento, qual é o significado? Né? Qual que é o propósito dele? E eu quero até te fazer uma pergunta que eu acho que vai muito de encontro do que eu penso sobre feedback. Por isso que a primeira pergunta que eu te fiz é, vamos falar o que é feedback? Porque dessa vida de RH, e ainda mais agora como gestora, eu falo, gente, a gente precisa se preparar. Então, por mais que você seja um gestor novo, né, ou você já tenha vários anos de experiência aí, como eu já vi vários, que assim, tem muita experiência na função como líder, mas na hora de dar um feedback, tipo, ele começa a suar inteiro, tipo assim, sai extremamente desconfortante. Isso impacta numa empresa ter uma cultura, né, que isso faça sentido, porque a pessoa ela tem que se preparar, ela tem que desenvolver assim como qualquer outra competência para conseguir fazer o feedback. Eu vejo assim, não é somente você oferecer esse retorno, mas você conseguir falar de forma clara, sabe aquele básico que funciona? Né? Tipo, Dani, a gente vai fazer aqui agora um desenho. Olha só, a gente precisa desenhar uma casa, mas a gente tem só lápis, né? Lápis preto e borracha. A gente não tem lápis colorido. O que a gente consegue fazer? Tá vendo? Eu estou te dando a instrução. Eu vejo que tudo é muito... A comunicação é muito pautada nisso. Qual que é a instrução que você está dando? O que você está falando? O que você vai explicar? Sobre o que você vai falar? Uma preparação básica. Mas essa cultura, né, de julgamento, como que você vê que isso acontece no dia a dia? Eu vejo que cultura de feedback é um grande desafio hoje para as organizações. Eu acho que tem alguns elementos que favorecem isso. Primeiro, é a cultura do erro. Muitas organizações, quando você erra, você é punido. Eu não estou querendo dizer aqui, gente, que errei, tá tudo ótimo, não, festa. Não. Mas o erro, ele acontece quando você tem uma cultura de inovação. Porque para aprender, a gente experimenta, a gente erra, a gente conserta e faz de novo. Claro, um erro, quando ele é calibrado, quando ele é analisado para ver o impacto que ele pode gerar no negócio. Então, um primeiro passo é olhar como é que está essa cultura do erro. Porque quando você dá um feedback em relação a algo que a pessoa errou, quando você tem uma cultura de erro na empresa bem elaborada, o feedback ele sai mais fluido. Uma outra questão é uma cultura de feedback contínuo. É muito importante incentivar o feedback 360, o feedback entre colegas. Né? Nós, o tempo inteiro, estamos entregando, servindo alguém.
Eu tô ali, eu atendo o telefone para alguém, eu faço a minha entrega que vai impactar. Nós somos uma cadeia produtiva. Então, se eu terminei o meu trabalho, por que não perguntar para o colega como foi? Perguntar para ele como que eu posso evoluir melhor e mais. Então, o feedback ele é um exercício. De novo, é uma musculatura. A gente não nasce numa empresa já com feedbacks. Pelo contrário, as empresas que estão aí há muitos anos, elas estão batalhando para trazer essa cultura de feedback. Uhum. Na LG, esse momento, nós não temos um momento de feedback. Esse momento lá chama-se A Gente Se Entende. Cara, eu acho fabuloso. Porque o objetivo do feedback é que, no final, a gente se entenda. Uhum. Isso foi uma forma que nós encontramos para dar leveza, para quebrar essa cultura de que feedback é algo negativo. Porque se as pessoas não se entenderem, como que elas vão performar juntos? Então, lá nós temos campanhas de feedback contínuo entre colegas. É natural a gente dar feedback um para o outro, assim como é natural receber o feedback. Mas, mesmo assim, ano passado, quando eu fui fazer o A Gente Se Entende, né, nós temos ele semestral. Com uma colaboradora, ela falou, ai, me deu até um calafrio. Eu olhei, eu não entendi. Por quê? Ela veio de uma outra empresa. Todos os colegas estão em uma outra empresa. Então, o conceito que ela tinha de feedback era algo só de chamar atenção, só impositivo, de forma agressiva. E, infelizmente, é o que na maioria dos casos acontece. Sim, infelizmente. Infelizmente. Mas nós precisamos começar a dar um primeiro passo para quebrar essa cultura. E o primeiro passo é o exemplo. É um modelo e exemplo. Eu tenho empresas que eu acompanho que a gente começou com um grupo. Olha, essa equipe aqui é uma equipe que está favorável a gente desenvolver essa cultura. Então, começamos com essa equipe, incentivando eles a darem feedback entre eles, usando tecnologia, porque aí toda a empresa está vendo que aquela equipe dá feedback entre eles. E o ser humano, ele é disso. Ele vê os movimentos. Precisa Nossa, disso. aquela equipe, todo mundo dá feedback entre ele, compartilha quando recebe feedback de cliente. Nós também vamos querer fazer. Uhum. E aí, esse é o feedback positivo. E o feedback construtivo, né, de reforço? Sim. Ele também tem que ser exercitado. Então, se eu, enquanto gestora, vi que alguém da minha equipe teve uma postura inadequada, se eu já procuro essa pessoa em seguida e trago, olha, como que você sentiu isso? Como que você enxerga? Como que você se coloca? Aqui eu vou depois, a gente vai colocar no final um LinkedIn, que é da Milene. A Milene é especialista em conversas difíceis. É uma competência que a gente pode desenvolver. Ela ajuda muito a gente no feedback. E tem uma outra que é a Gorete. Ela fala muito sobre comunicação positiva. Então, Super são necessárias. técnicas que Sim. nos ajudam muito no momento do feedback. Uhum. Porque como a gente tem as nossas crenças de feedbacks que nós recebemos, nós temos medo de dar feedback. Inclusive de sermos julgados Sim. no como dar o feedback. Sim. Então, recapitulando, exercite o feedback. Seja transparente. Né? Traga exemplos claros. E tenha escutativa. E, no final, crie um plano para que você possa se desenvolver. Feedback é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Eu já recebi feedbacks que foram transformadores. Nossa. Claro, fiquei uns 3 dias para me recuperar. Né? Porque, às vezes, eles mexem ali em coisas bem profundas. Muito. Né? Mas se essas pessoas não tivessem me dito, como que eu iria perceber? Sair, Então, né, do seu espaço ali. Então, quando alguém vem trazer um feedback, tire aquela armadura, né, de, nossa, vem me julgar. Eu sou imbatível. Pense que ela veio contribuir com o seu desenvolvimento. Sim. Porque o ato de feedback é um ato de respeito. Né? É um ato de querer que o outro melhore. Senão, eu ia falar assim, tá fazendo errado, o problema é dele, deixa ele se lascar sozinho. Não, eu estou dedicando o meu tempo para vir te trazer fatos e dados que não foram legais. Primeiro porque a gente é adulto, né, Dani?
Primeiro que a gente não está falando de criança, que criança resolve ali na hora, não deixa para depois. Então, a gente está falando de adulto profissional. E uma outra coisa que me veio aqui agora na cabeça, que a gente pode deixar aqui para as pessoas pensarem, é a nossa relação com o cliente. Porque a gente está falando do cliente interno, né, enquanto um gestor, né, uma equipe e tudo mais, mas isso também vem com o cliente. Né? A gente também pode oferecer feedback, a gente também pode receber feedback. E assim, eu te falo porque eu já tive feedback de cliente que foi, nossa, extremamente necessário. Doeu, mas que bom que aquele cliente falou aquilo, sabe? Ele teve coragem. É igual você falou, é um ato de coragem. A pessoa parar para falar assim, olha, eu preciso te falar isso. O cliente que dá feedback é o cliente que quer que você evolua. Cresça. E é o cliente que quer continuar com você. Né? Existe uma metodologia de pesquisa de satisfação e feedback de clientes, que é o NPS, ele traz muito isso. Uhum. O neutro, que é aquele cliente que está frio, que não fala nada. Esse é o cliente perigoso. Porque o cliente reclamão é porque ele quer continuar. Ele quer ficar ali. Porque para ele também é cansativo dar feedback. Mas ele insiste. Então, ele quer que você prospere. Então, esse cliente nós temos que ouvir. Sim. Existem várias técnicas de escutativa para o cliente, de como ouvir o seu cliente, de como extrair feedbacks construtivos do seu cliente. Hoje em dia, por isso que quando a gente fala nos nossos episódios de adaptabilidade, a importância de saber aprender, desaprender e reaprender, porque o tempo todo, gente, surgem técnicas que vão nos auxiliar no nosso dia a dia. E não só no nosso dia a dia enquanto profissionais, mas enquanto pessoas. Se você numa relação, né, conjugal, você não sabe ouvir o outro, você fica ali só nas suas crenças, com certeza você não vai conseguir ter nenhum relacionamento duradouro. Com certeza. Então, o feedback é uma arma muito poderosa. Só que nós temos que desmistificá-lo. Olhar para o feedback não como algo puxar de orelha, né? Vou ali só receber bronca do meu chefe, mas como um momento de construção. Um momento onde a gente se entende. Né? Verdade, onde a coisa realmente acontece. Onde a coisa acontece, onde, de fato, as rotas ali são calibradas. Você pode estar achando que você está indo para um caminho, a gente está arrasando. Mas esse não é o caminho que a empresa espera. Vamos recalibrar essa rota? Vamos ir para o mesmo caminho juntos? E se esse caminho que a empresa espera não é para onde você quer ir, aí é onde você tem que fazer a sua autoavaliação, se você está na posição ou na empresa certa. Verdade. O feedback ele é transformado até nesse sentido. Nossa, em todos. Então, vamos fazer o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema, já sabe, deixa aqui nos comentários para a gente. Vamos lembrar o pessoal que a gente tem um episódio sobre liderança. Isso. A gente tem um episódio sobre adaptabilidade, que se você ainda não assistiu, volta e assista. E se você tiver dúvidas sobre feedback ou qualquer outro tema do que a gente está falando aqui, pode deixar seus comentários, a gente vai ter um super prazer. A Dani tem um canal super aberto, né, Dani? Sim, pode mandar que a gente... Lá no LinkedIn. Exatamente. Né? Então, assim, uma atuação super... Mais, assim, nossa, muito clara. Eu adoro o jeito que você fala. Então, e te agradeço muito por estar aqui. Vamos fazer esse negócio ir mais para frente. Isso mesmo. O feedback é um dos comportamentos importantes para a adaptabilidade. Por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre esse. Assim como nós vamos gravar outros episódios sobre esses outros comportamentos. Né? Hoje em dia a gente fica às vezes perdidos, assim, gente, eu quero criar meu plano de desenvolvimento. Por onde começar? O que fazer? Sim. Como se tornar esse profissional que o mercado deseja tanto? Não perca nossos episódios, nós vamos dar muitas dicas para vocês. Isso aí, Dani, obrigada. De nada. Vem muita coisa boa e então, se você ficou com a gente, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu sou Carol Mazzucato, diretamente dos estúdios Implay, Iniciativa Implantar Telecom. Até a próxima.